Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje volto aqui com o objetivo de fazer uma análise para tentar acalmar todo mundo aí que deve estar bem preocupado com a situação não só do mercado de criptomoedas, do Bitcoin, essa queda expressiva que a gente está tendo aí nos últimos dias, mas também outros ativos, né? A gente está vendo uma queda generalizada de vários ativos de risco. Então, além de uma análise técnica completa aqui de todos os tempos gráficos e também uma análise de sentimento, hoje a gente vai discutir um pouquinho fundamentalmente de como o Bitcoin está se comportando, né? Ele está caindo junto com as bolsas mundiais aí nessa possível recessão que está às nossas portas. E eu vou passar aqui a minha opinião fundamentalista do que o Bitcoin deve fazer aí nos próximos dias, se essa correção realmente acontecer, né, essa recessão realmente acontecer, e qual que é a nossa opinião aqui do investidor moderno em relação ao Bitcoin no meio disso tudo, tá? Então, vamos lá, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários, ok? Primeiramente, investidores, antes de começar uma análise técnica aqui do Bitcoin, eu preciso falar com vocês do motivo de eu achar que a gente está tendo essa queda tão significativa no preço. E para isso, nós vamos ter sim que analisar a Bolsa Americana, tá bom? O S&P 500. O que é isso? São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos em capitalização. E a gente pode ver que, sim, a gente está tendo uma queda muito expressiva também neste mercado, tá? A gente já chegou a cair quase 20%. A nossa Ibovespa também está caindo muito, quase 30%. Inclusive, a gente está fazendo novas mínimas agora, olha só, nos 86 mil pontos. E antes de tentar explicar por que essa crise aconteceu, eu tenho que explicar por que o Bitcoin está acompanhando esse mercado, né? Por que o Bitcoin está acompanhando esses crashes. Para mim é muito simples. A gente está às portas de uma recessão. Em recessões as pessoas elas tentam sair de ativos de risco, né? E como nós sabemos, o Bitcoin é um grande ativo de risco, né? O Bitcoin é um dos ativos mais voláteis do mundo. Então, a gente até falou bastante sobre isso nesse vídeo e eu recomendo vocês para verem esse vídeo do dia 5 de março, que eu explico um pouco melhor como eu acho que o Bitcoin se comportaria em uma crise mundial, igual a gente está vendo acontecer nesse momento, né? E o primeiro ponto que eu deixei bem claro é que eu acredito que o Bitcoin, no começo da crise, quando a gente está nesse banho de sangue, ele ia acompanhar as baixas, tá bom? Pois as pessoas vão tentar se proteger dos ativos de risco. E é justamente o que está acontecendo no mercado agora, tá bom? Falando um pouco de por que essa crise está acontecendo, né? Ao meu ver, essa crise não é por causa do coronavírus, né? O coronavírus é só um gatilho, né? Um cisne negro que muitos falam aí, que desencadeou, foi o estopim, né? Foi o que estourou a bolha aí. Mas a gente sabe que a gente está há muito tempo com o mercado numa experiência maluca aí, de impressão de dinheiro sem responsabilidade nenhuma, de abaixar as taxas de juros a mínimas nunca vistas antes, em alguns países da Europa, por exemplo, até com taxas negativas, né? Então, essa experiência econômica que eles fizeram nos últimos anos, e que para muitos é simplesmente uma continuação aqui dessa crise de 2008, está se provando agora, gerou os seus frutos, né? Eu acho que essa é uma correção normal do mercado de final de ciclo, tá bom? E o que a gente está vendo aqui é simplesmente o que acontece ciclicamente nos mercados, tá? Por exemplo, a gente tem as últimas bolhas, as últimas grandes bolhas do mercado dos Estados Unidos, né? A bolha das .com ali nos anos 2000, 2001. A gente tem a bolha do subprime em 2017, 2007, 2008, né? E nesse momento, ao meu ver, a bolha se formou por causa dessas questões, tá? Por causa de uma expansão monetária nunca vista antes, né? A gente pode ver, por exemplo, aqui como que os Estados Unidos
ampliou a base monetária. Eles basicamente imprimiram dinheiro para sair da crise de 2007 aqui, como vocês podem ver. Isso obviamente ia ter um preço, obviamente ia chegar num momento insustentável. Eu acho que, ao meu ver, é isso que está acontecendo, tá? Era uma experiência econômica de imprimir dinheiro sem nada, né, lastro, a gente não tem desde 1971, mas imprimir dinheiro simplesmente porque o Estado pode, né? Dinheiro de cunho forçado, né? O Estado faz as pessoas utilizarem o dinheiro, o dólar, o real, que seja, imprime sem nenhuma responsabilidade, correto? E como vocês podem ver aqui na base monetária, é exatamente isso que eles fizeram para sair da crise de 2007, e a gente pode ver agora que provavelmente isso não vai dar certo, né? Provavelmente a gente realmente vai precisar de uma criptomoeda, de uma moeda que não seja regulada por governos, né, que não seja completamente suscetível aí a erros, porque isso para mim é um claro erro em como conduzir a economia, né, achando que a gente ia poder imprimir dinheiro para sempre e abaixar as taxas de juros. A gente está aprendendo, e essa experiência para mim, essa experiência monetária que eles fizeram nos últimos anos está cobrando o preço, justamente isso, tá? Ainda bem que a gente tem o Bitcoin e as criptomoedas. Eu acho que sim, elas vão salvar toda essa crise aí que tá às portas de acontecer, né? A gente já corrigiu bastante, mas eu acho que realmente o buraco pode ser mais embaixo, tá bom? Porque, como vocês podem ver, foram muitos anos de responsabilidade que estão desencadeando isso. Não pensem que é só o coronavírus, né? Todos os indicadores estavam apontando para uma recessão, e mesmo assim, todo mundo aqui no Brasil falando que a Bolsa ia fazer novas máximas, o S&P 500, Dow Jones, Nasdaq fazendo novas máximas, contrariando todos os indicadores fundamentalistas, justamente porque os governos estavam sendo coniventes e irresponsáveis com toda essa situação que eu já comentei, tá bom? Então, para mim, isso é simplesmente uma experiência econômica que ele estava fazendo nos últimos anos e agora está pagando o preço, tá bom? E onde que entra o Bitcoin nisso tudo, né? Como muitos já sabem, o Bitcoin em 2008, ele foi criado, né, muito por causa da crise, né? A gente sabe que no white paper do Bitcoin, do Satoshi Nakamoto, tem um artigo que critica os bancos, né? Critica o papel crucial que os bancos tiveram nessa crise aqui de 2008, né? Que fez o mercado cair mais de 50%, né? E é o que pode estar acontecendo aqui agora, né? E neste momento aqui o Bitcoin foi criado, e eu fortemente acredito que a gente tem uma grande probabilidade, depois que esse mar de sangue se acalmar, das pessoas perceberem que o Bitcoin é a solução para essa irresponsabilidade que foi cometida nos últimos anos, tá bom? Então, pensando no Bitcoin, nos fundamentos e o que significa essa falha econômica que a gente teve nos últimos anos, dessa base monetária estendida, desses juros negativos, o Bitcoin pode sim salvar, e essa crise pode fazer o Bitcoin chegar em novas máximas, ok? Um detalhe é que ele está caindo agora por causa da questão do risco, mas eu fortemente acredito que quando as pessoas perceberem que ele é a solução, ele vai voltar a subir, tá bom? Isso pensando fundamentalmente para mim, essa crise é boa para o Bitcoin e talvez até boa para toda a economia, né? Para a gente se pautar talvez em algo mais sólido do que os governos estavam fazendo nos últimos anos, tá bom? Então, vamos partir dessa constatação que o mercado está caindo porque está tudo despencando, mas que no longo prazo para o Bitcoin isso vai ser bom. A gente tem exemplos como, por exemplo, na Venezuela, em países onde a gente está com crises econômicas, que o Bitcoin está sendo muito utilizado, que o Bitcoin está muito valorizado. Ou seja, por que seria diferente numa possível recessão global, tá bom? Nessa recessão global, o Bitcoin pode sim se transformar na principal moeda, na principal meio de troca de valor entre as pessoas, já que o dólar, o real, cada vez mais a gente percebe que essa experiência
deu errado e que provavelmente não vai valer muita coisa no futuro, tá bom? A irresponsabilidade está pagando o preço agora, tá? Então, saindo um pouquinho desse fundamentalismo agora, né, eu queria dar a minha opinião para vocês de novo, para deixar bem claro que no curto prazo o Bitcoin e as criptomoedas elas vão sofrer, mas no longo prazo isso fundamentalmente é bom para o Bitcoin, porque o problema e essa experiência econômica falha que os bancos e os governos fizeram, o Bitcoin, ele tá aqui, ele foi criado em 2008 para resolver, tá bom? Então, vamos partir dessa constatação para fazer uma análise técnica aqui do Bitcoin, primeiramente de longo prazo, né? Vamos lá no diário. Eu realmente acredito que o Bitcoin ainda está com um viés altista, tá bom? Apesar da gente ter perdido as nossas médias, apesar da gente estar abaixo de uma resistência importante que a gente tinha falado ali no 7.900, eu realmente acho que todo esse cenário global pode contribuir de maneira significativa para o Bitcoin voltar a subir, tá bom? Realmente acredito que o Bitcoin ele vai ser sim uma reserva de valor quando a poeira abaixar, beleza? Mas vamos lá. Indiscutivelmente, né, investidores, ter perdido a região ali dos 8.900 que a gente falou com vocês na nossa cunha, quando a gente vai ver em tempos gráficos menores, foi muito ruim e foi pior ainda ter perdido os 7.900, né? A gente não queria ver o Bitcoin perdendo essa região dos 7.900, porque era uma região aqui de 0,618 de Fibonacci e que a gente estava desenhando essa possível onda para cima aqui, né, uma onda 1, 2 e 3. Essa onda está invalidada no momento? Não. O único problema é que seria muito importante para a gente segurar nesse suporte aqui para o mercado demonstrar força. Infelizmente, toda essa conjuntura mundial fez o Bitcoin cair. A gente também tem outros indícios de que a Plus Token, para quem não sabe, é uma das maiores, se não for a maior pirâmide financeira já feita no mercado das criptomoedas. Tem indícios de que elas estão vendendo criptomoedas. Teve aí falando de 13 mil, 12 mil bitcoins sendo vendidos por essa Plus Token, que pode ter potencializado essa queda aí tão expressiva nos últimos 2 dias, tá bom? Apesar de que, ao meu ver, a Plus Token foi só algo que potencializou, o que realmente fez cair foi a aversão ao risco das pessoas por ativos extremamente voláteis com toda essa crise mundial, tá? Então, nesse momento, investidores, para mim, é extremamente importante o Bitcoin demonstrar força, tá? O Bitcoin, ele indiscutivelmente, ele perdeu um suporte importante, mas ele ainda tem uma região muito de extrema importância aqui, que para mim, se ele não perder, ele pode continuar em tendência de alta, tá? E são 2 regiões, na verdade, tá? A principal, como a gente vem falando com vocês há muito tempo, da região entre os 6.800 e 6.000 dólares, tá? Esse é o maior suporte do Bitcoin aí, pensando no longo prazo, pensando na melhor compra possível para o Bitcoin, seria nessa região, como foi aqui já no final do ano passado, né? E nós também temos um suporte de um pouquinho mais curto prazo na região ali dos 7.500, mas eu vou falar disso quando a gente for para 4 horas, tá bom? Então, ainda não perdemos essa possibilidade da onda 1, 2 e 3, tá bom? Eu ainda acho que a gente tem uma maior probabilidade de fazer isso, justamente porque, além de acreditar fundamentalmente que as pessoas vão começar a olhar para o Bitcoin com mais carinho quando perceberem que essa crise pode se perpetuar por mais tempo, nós temos tecnicamente bastante suporte abaixo, tá? E a gente tá vendo nos mercados um desespero muito grande, um desespero que pode ser aquilo que a gente vinha falando com vocês, né? Tá meio estranho, né? O Bitcoin, ele gosta de desesperar as pessoas e fazer todo mundo vender antes dele voltar a subir. Isso pode ter acontecido, como a gente vai ver numa análise de sentimento, ok? Mas antes, vamos fazer uma análise técnica aqui do 4 horas também para swing trade. Infelizmente, né, investidores, no 4 horas, eu vou pegar a última tendência aqui, a correção. No 4 horas, a gente estava formando um padrão de continuação da tendência de baixa, né? Fizemos uma armadilha ali até 9.250 quase e depois estouramos para baixo sem respeitar nenhum dos suportes, né? A gente vinha falando com vocês que era importante se manter acima dos 8.900 para a gente não configurar esse padrão extremamente bearish, né? E perdendo essa região realmente foi um péssimo sinal, né? Um péssimo sinal que mandou o mercado para baixo e nem mesmo o nosso ponto de controle em 8.600, né, que era um grande suporte, conseguiu segurar o preço. Então, indiscutivelmente, isso é muito bearish, tá? Isso mostra pra gente que o Bitcoin não se comportou
como uma reserva de valor, igual o ouro, por exemplo, está se comportando agora. Fundamentalmente, isso também foi um golpe duro no Bitcoin. Posso só falar que, caiu porque o mercado todo caiu, mas o ouro não caiu tanto, né? O ouro, ele está se demonstrando bem mais forte que o Bitcoin. Isso foi um golpe duro aí para a maior criptomoeda. Mas como eu disse, o Bitcoin é muito mais volátil que o ouro, é muito mais arriscado que o ouro. Estou falando assim, na teoria mesmo, falando da volatilidade, né, que é uma medida de risco, sim, para muitos investidores. E por isso o Bitcoin não conseguiu segurar. A gente está vendo tudo caindo, não só as bolsas, mas commodities também, como o petróleo principalmente, né, que potencializou as quedas hoje de todas as bolsas. Então, o cenário é realmente de desespero em todos os mercados e o Bitcoin não conseguiu se demonstrar uma reserva de valor tão forte no momento para conseguir segurar os preços, tá bom? A gente até estava tentando conseguir subir aqui, mas o padrão gráfico de continuação da tendência acabou se desenhando aqui e a gente perdeu a região dos 8.900. Depois dali, a gente sabia que poderia ter problemas, né? Mas então vamos lá. Nesse momento, é o momento de vender o Bitcoin? Claro que não, né? Por quê? Porque a gente está distante das médias. A gente nunca vende ele distante das médias, né? Estava falando com vocês que boas vendas seria entre a região dos 9.250 e os 9.400, né? Pena que não foi nos 9.400, que era onde eu estava mais de olho para vender e abrir posições de short. Mas, realmente, neste momento aqui, o que a gente tem que esperar é o mercado dar uma acalmada e o preço retornar aqui nas médias, tá bom? Porque se você vender tão distante assim das médias, é extremamente arriscado, tá? Principalmente se você estiver abrindo uma posição de short. Eu espero agora que sim, o Bitcoin consiga dar uma recuperada, ok? Ele pode acabar caindo um pouquinho mais, até para testar esse suporte que eu queria falar com vocês aqui, entre os 7.600, que a gente já testou, e os 7.100, tá? Temos um suporte forte aqui, um suporte que a gente consolidou nessa região. Então, esse suporte realmente pode ser assim uma esperança para o Bitcoin no curto prazo não continuar essa queda, tá bom? Porque indiscutivelmente é um grande suporte, como vocês podem ver aqui nas análises aí desde novembro do último ano. Olha só o tamanho do suporte aqui. Então, a gente já foi testar lá, tá? Eu acho que realmente compras agora no Bitcoin são extremamente arriscadas, mas vendas, ao meu ver, são mais arriscadas ainda, tá bom? Infelizmente, nesse momento, a gente vai ter que esperar o mercado se desenhar e ver o que ele vai fazer em prazos um pouquinho maiores, tá? Então, deixa eu abaixar um pouquinho aqui no 1 hora. A gente vai poder ver aí que a gente já tem volumes bem expressivos de queda, né? A gente teve volumes aqui que podem caracterizar pra gente pelo menos uma correção, talvez até mesmo uma reversão, como a gente vai olhar em alguns indicadores de sentimento, tá bom? Mas o que eu quero mostrar a gente tem volumes aqui muito fortes, volumes de fundo, e que, ao meu ver, devem propiciar para o Bitcoin dar uma respirada, ok? Ele pode ir lá testar os 7.600 ainda, por isso que compras agora eu não recomendaria, tá? Seria uma compra num suporte não tão forte, igual a gente tinha suportes aqui, então não seria uma compra tão inteligente. Eu acho que pelo menos o que a gente tem que ver aqui é uma reversão em tempos gráficos menores. E o primeiro tempo gráfico que eu confio para isso é basicamente o 15 minutos, tá? Enquanto o preço estiver aqui abaixo das médias no 15 minutos, eu me proibi assim de comprar. Eu peguei uns pullbacks interessantes por causa de indicadores de sentimento, mas pensando na tendência, o ideal é que você veja as nossas médias ficarem verdinhas, o preço demonstrar uma onda 1 aqui, recuar para fazer uma 2 e a gente pegar uma onda 3, quem sabe para testar as regiões ali de 8.500 de novo, né? Pode ser, mas nesse momento a gente precisa ter muita cautela e esperar o mercado demonstrar força, tá bom? Por quê? Porque quem comprou aqui esperando e não esperou demonstração de força, agora tá muito abaixo. Quem comprou aqui também a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então por que a gente vai comprar agora, né? Indiscutivelmente, se eu vier aqui mais pro curto prazo ainda, a gente já começa a ter uma esperança que os 5 minutos ele tá tentando reverter, olha só. Os 5 minutos tentando reverter e a gente formou um suportezinho interessante ali. Então, para scalpers, talvez seja uma oportunidade, mas uma oportunidade que você deve deixar o stop. Como eu disse,
Os 5 minutos é um padrão gráfico aí para scalp, não é um padrão gráfico nem de day trade, ao meu ver, tá? Então, olha só, a gente tem uma reversão, o preço já voltou nas médias, no ponto de controle aqui poderia ser uma boa entrada nos 7.800, pena que o preço já subiu $50 nesses últimos minutos, né? Inclusive está extremamente volátil, ok? No curto prazo, eu não quero ver o Bitcoin perdendo, primeiramente, os 7.800, tá? E depois aqui, essa região dos 7.700. Se perder aqui, a gente deve fazer novos fundos, tá bom? Deve ir lá testar de vez os 7.600, 7.500. Então, atenção a esse suportezinho que a gente formou no 5 minutos. Beleza, investidores? Então, vamos continuar essa análise aqui. Vamos agora para indicadores de sentimento, né? Vamos tentar falar um pouquinho do sentimento do mercado aqui, que sim, tem algumas constatações interessantes para a gente mostrar para vocês. Vamos lá. Primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que mostrar é que, por incrível que pareça, mesmo com essa queda, a gente ainda não teve uma reversão do funding, tá bom? O funding ele ficou negativo aqui por muito tempo, olha só. Ficou, inclusive, menos 0,086, mas ainda não a demanda não substituiu, né? A gente ainda não tem uma oferta tão grande para fazer o funding ficar negativo. Ou seja, é algo que me preocupa, sim, pensando no Bitcoin, nesse sentimento que eu gostaria, sim, de ver e ficando vermelho, tá? Mas, indiscutivelmente, a gente teve uma oferta muito grande aqui nessa região, olha só, menos 0,08, menos 0,05, e isso aqui já pode ser um indicador, é aquele indicador que não nos dá uma confirmação, né? Nos dá um indício. Por isso que eu gosto também de colocar o funding do Neobutane aqui, do Premium Index também, porque é assim que é calculado esse funding aqui de cima, tá bom? Esse é um indicador que posteriormente é confirmado por este aqui, beleza, investidores? Então, realmente isso me deixa um pouco preocupado, assim, mas nada que me deixa assim, não, o Bitcoin agora vai perder os $6.000, vai perder os 7.000, não. Eu acho que já caiu demais e a gente deve sim ter um pullback aí nas próximas horas, tá? Mas o ideal é sim ver o funding vermelho. Continuando, a gente pode ver que a gente está tendo uma predominância de vendas, né? A gente tem vendas bem maiores aqui no Bitcoin, o que mostra pra gente que as instituições podem estar acumulando nessas regiões, tá bom? A gente tem mais venda do que compra, inclusive, quando eu fiz algumas entradas ontem, a gente estava em 56% aqui de shorts. Eu não tinha nem visto tanto assim, para mostrar que as pessoas realmente estão vendendo muito a mercado, e isso pode estar fazendo uma acumulação das instituições nessas regiões, tá bom? A gente conhece o Bitcoin, realmente não acho que a gente vai ter força para continuar caindo ali, perder os 7.500 hoje, eu acho bem provável, mas como eu disse para vocês, tem que deixar o stop curto, porque nem o 15 minutos reverteu ainda, tá? Então você estaria fazendo um scalp contra a tendência em basicamente quase todos os tempos gráficos, tá bom? Por isso que é extremamente arriscado, investidores. Continuando, algo que pode explicar pra gente também por que o preço despencou, né? A gente via há muito tempo falando com vocês que a gente tá com o Open Interest muito alto, né? Próximo a 1 bilhão de contratos. A gente veio aqui, olha, dos 940 milhões, a gente já caiu aqui para 810. Ou seja, uma queda assim significativa do Open Interest. Algo esperado também, né, depois de uma queda tão expressiva, mas é algo que nos mostra o quê? Que muitas pessoas já foram estopadas, liquidadas, né? Olha só as liquidações, a gente teve quase 100 milhões de liquidação aqui, quando a gente perdeu a região dos 8.200 ali, foi uma liquidação muito feia, né? E continuamos tendo muita liquidação, olha, mais 30 ali, mais 31, mais 32 nos 9.600, nos 7.600, desculpa. Então, realmente, a gente tem uma queda expressiva no Open Interest, a gente tem muitas pessoas sendo liquidadas e a gente tem muitas pessoas vendendo a mercado, o que nos mostra que pode estar acontecendo sim uma acumulação e que o mais provável é que nesse momento a gente sim consiga fazer um pullbackzinho. Mas lembrem-se dos riscos envolvidos e que o Bitcoin está se correlacionando com os mercados de maneira positiva. Ou seja, a gente espera sim que o mercado continue caindo, né? E o Bitcoin pode ir junto. O Bitcoin pode ir junto enquanto a gente não demonstrar essa força de ser essa reserva de valor que a gente espera que vai ser aí num prazo um pouco maior, mas a gente já falou muito disso fundamentalmente no começo do vídeo, né? Continuando, outro ponto que me deixa assim um pouco mais otimista em relação ao Bitcoin é que a gente está com extremo medo, né? O Fear and Greed Index é um ótimo indicador para pegar reversões
Eu lembro que eu falei com vocês aqui que o ideal era sempre a gente esperar uma queda expressiva desse indicador, porque são nessas quedas que tipicamente ocorrem reversões, né? Então a gente tem uma queda aqui, olha só, levando o Fear and Greed Index para patamares não vistos ainda no ano de 2020, né? A última vez que a gente estava tão baixo foi lá no final de dezembro, que foi a reversão, né? Que foi ali a reversão lá próximo dos $6.400. Então, é outro fator que me faz ficar otimista em relação ao Bitcoin. Eu sei que a gente pode cair um pouquinho mais por causa dessa correlação com os mercados, mas os indicadores de sentimento já me mostram que caiu o que tinha para cair, tá bom? Então é isso, investidores. Infelizmente, o Bitcoin ele se correlacionou de maneira positiva aí com essas quedas em todos os mercados que a gente viu aí nos últimos dias. Mas a gente tem que entender que isso é algo natural das pessoas fugindo do risco e de ativos voláteis, tá? A gente tem que entender fundamentalmente o papel que o Bitcoin pode ter nessa experiência aí que deu errado, que tá mais que provado agora que deu errado, né? Essa experiência aí de corte de juros, da base monetária, toda essa irresponsabilidade, a gente tem que entender que o Bitcoin pode ter um papel crucial na recuperação dos mercados aí mundiais, tá bom? Em 2008, com a crise, o Bitcoin, com a crise do subprime, né, nos Estados Unidos, o Bitcoin foi criado, né? Quem sabe nessa próxima crise que está às nossas portas, a gente não consegue se transformar naquilo que a gente foi criado para ser, que o Bitcoin foi criado para ser, né? Uma moeda digital, global, descentralizada, que vai aparecer aí para resolver esse problema, essa crise, essa irresponsabilidade dos nossos governos e do papel moeda tradicional. Beleza? Então é isso, espero que tenha dado para dar uma acalmada em vocês e mostrar para vocês que a gente tá num momento extremamente arriscado e o ideal é a gente ver um pouquinho mais de força do mercado antes de tomar qualquer decisão, tá bom? Lembrando que qualquer grande atualização eu vou voltar aqui para conversar com vocês, tá bom? Todo dia a gente vai ter vídeo essa semana e eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões. Você concorda comigo, principalmente nessa parte fundamentalista aí do Bitcoin, dessa irresponsabilidade que a gente teve nos últimos anos e principalmente com os próximos passos aí que o Bitcoin vai fazer, dependendo aí do que o mercado global também, como que ele vai andar, né? Mas então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.